Fé começar. faz. Tá. Pronto, gravando. Vamos respirar Certo. fundo, fechar nossos olhos, acalmar nossos corações, agradecer a Jesus, o nosso mestre, por mais uma oportunidade que nós estamos tendo de estarmos estudando. E vamos pedir para os nossos mentores, o mentor do Hélio, que possa estar presente na aula de hoje, que possamos prestar atenção, que possamos tirar nossas dúvidas e praticar com aqueles que estão no nosso caminho e conosco mesmo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Lembro nesse eu. momento ímpar, em que tivemos uma prece inicial proferida por nós, pela aluna Morgana. Olha, viu quanta gentileza? Porque eu vou reclamar. Morgana, eu acho que ele está te zoando. Você acha? Eu tenho certeza. Bom, já estão com a matéria na tela aí, né? Manifestações físicas e inteligentes. Certo? Como vocês já leram, é isso aí. Dúvidas? Se não tem dúvidas, vamos lá. Esses aqui são 2 capítulos, né? Então, nós começamos esse segundo módulo, Fenômenos, Tipos e Teoria, que dá início à segunda parte do Livro dos Médiuns. Fizemos a primeira aula desse conjunto de assuntos aí, ação dos espíritos sobre a matéria, de uma forma assim bem resumida, partindo da premissa espiritualista, que é da existência dos espíritos, da possibilidade de atuação deles neste plano, e o espírito sendo essencialmente imaterial, no sentido de criar alguma coisa, mas não é matéria, mas ele atua sempre na matéria, e que para agir na matéria ele tem um intermediário. Esse intermediário no plano espiritual é a matéria do plano espiritual, que é o perispírito, que o perispírito, nas gradações diversas, entre a matéria do plano espiritual e a matéria que compõe aqui, e não havendo uma solução de continuidade, né, uma coisa sempre gradativa, tem pontos de contato do perispírito com a natureza espiritual e com a natureza material daqui. Então, através do perispírito, é que os espíritos atuam sobre a matéria aqui. Quando encarnados, atuando no próprio corpo, quando desencarnados, atuando através da influência, né? Um dos exemplos da aptidão mediúnica que nós vamos, que é o objeto do nosso estudo, né? Bom, dessa possibilidade da atuação dos espíritos, vão surgir determinados efeitos, né? Se eles atuam sobre a matéria, como é que foi possível perceber isso? Pelos efeitos da sua atuação, que são o que nós chamamos de manifestações dos espíritos. As manifestações, elas estão separadas em 2 grupos, né? Manifestações físicas e inteligentes. Nós vamos ver a definição aqui de cada uma. Tá? Então, as manifestações, elas se encaixam em um desses 2 grupos. O capítulo 2 trata das manifestações físicas e o capítulo 3 trata das manifestações inteligentes. Então, aqui nós vamos falar apenas do que caracteriza esses fenômenos e não de como eles ocorrem. Nós vamos falar de como eles ocorrem na próxima aula, que é a teoria das manifestações físicas, mas que serve também para compreender o que ocorre nos fenômenos inteligentes. Certo? Por isso que eu dei uma olhada melhor na referência que está ali no plano de aula, estava ali a questão da Gênese, né? E ali ele trata do como ocorre, de uma forma bem resumida. Eu deixei ele para utilizar na próxima aula, se for o caso. E na hora que o texto estiver pronto, libero o texto. Certo? Tratemos primeiramente das manifestações físicas. Então, definição de manifestação física. Então, conforme Kardec, chamam-se manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, como ruídos, movimento, deslocação de corpos sólidos. Efeitos sensíveis. Estamos falando de sensações. Quem tem sensação é o corpo físico, certo?
que a gente tem através dos sentidos. Então, o que aquilo interfere nos meus sentidos? Que eu posso ver, ouvir, sentir pelo toque, não é isso? Então, efeitos sensíveis. Aqui ele coloca ruídos, ou seja, sons, movimento e deslocação de corpos sólidos. E esse corpo sólido pode ser uma aparição também. Mas vamos tratar mais especificamente depois disso aí. Mas apenas no conceito geral. Se tem essa característica, não transmite ideia nenhuma, só o movimento, só o ruído, é uma manifestação física. As manifestações físicas, ela pode ocorrer de duas formas, de maneira espontânea ou provocada. Maneira espontânea, independente da vontade humana, ou seja, você está quieto aí na sua casa e começam a acontecer ruídos, efeitos sensíveis, né? Ruídos, movimento de objeto, um negócio que estava na sua mesa some, ou aparece um algo colocado na sua mesa, né? Algo que aparece, de repente some, não só um objeto, pode ser algo com a aparência humana, né? Um espírito. Por aí vai. Mas não transmite ideia nenhuma. É física. Tá bom? Manifestação física. Essa é espontânea. Você está quieto lá e o negócio acontece. Você não pediu nada daquilo. Ai, meu Deus, assusta, né? Provocadas. Provocada é que a gente se reúne para que aconteça. A gente quer. Então, ela é intencional. Certo? Então, ocorre dessas duas formas. Marlice, eu vou fechar seu telefone, que está dando um ruidinho aqui, tá? Ai, desculpa, eu não vi que estava aberto, Hélio. Perdão. Tá bom. As mesas girantes. Então, aqui ele vai apresentar um histórico breve aqui, né? Por que ele está chamando o capítulo de mesas girantes? Porque foi o primeiro fenômeno que chamou a atenção e que foram estudar. E era um dos efeitos mais simples, que era uma mesa pequena que girava. Por isso o nome, mesas girantes. As mesas girantes, enquanto não transmitiram nenhuma ideia, eram manifestações físicas. Se ela mexia sozinha, espontânea. Se o pessoal se reunia para que isso acontecesse, provocada. Mas veja, o efeito é o mesmo, né? O fenômeno é o mesmo. Apenas do ponto de observação que você vai categorizando ele, certo? Poderia ser outro objeto? Poderia. Claro. Pega uma vassoura voante. Sei lá. Pega uma chave balançante. Então, qual foi o objeto? Uma mesa. Uma mesinha redonda. Tá? Esses fenômenos, conforme Kardec, eles eram novos, sempre existiram. Faz parte da história humana, tá? Mas aconteceram de uma maneira, como é que a gente pode dizer que organizada, né? Uma manifestação espiritual organizada no século XIX, por exemplo, no conceito de Herculano Pires, né? Então, aconteceu, chamou a atenção, certo? Esse foi o grande objetivo, né, das manifestações. Ele cita aqui, né, que Tertuliano se refere a elas, apenas para dizer que antes que o Espiritismo surgisse, esses fenômenos já aconteciam. A nota do Ligi Tertuliano, né, um dos padres, né, um dos doutores da igreja, antes de Santo Agostinho, apologista cristão, ou seja, defensor da ideia cristã. Depois ele acabou aderindo a uma outra ideia cristã também, mas saiu da questão da igreja ali, né? Então virou um herege. Mas, enfim, viveu entre os séculos 2 e 3 ali. Apenas para dizer que o pessoal lá no passado já falava de movimento de objetos, coisas que se mexem do nada. Bom, a partir da hora, né, que isso chama atenção, não é? Imagine, vai em vários lugares, digamos que essa mesinha fosse um objeto comum, uma mesinha de centro, que a gente todo mundo tivesse, algo que, né, uma cadeira que fosse, e ficasse rodando, chama atenção. Aí algumas pessoas vão sair correndo, de medo, vão sumir com a mesa, vão mudar de casa, beleza. Outras, como lá as irmãs Fox, que era o negócio do barulho,
começou a conversar com o barulho. Estabeleceu um sistema de comunicação. Então, elas aconteceram em diversas numerosas, certo? De maneira numerosa. Quando alguns fugiam, outros se interessavam para saber o que acontecia. Outros utilizavam como diversão. Acho que o pessoal não tinha muito o que fazer também. Ficava lá brincando de rodar mesmo. Igual vocês ficavam aí brincando com o copo, né? Brincando com a Nunca tábua brinquei com Ouija. isso. Sempre fui cagona. Nunca nem me atrevi a um negócio desse. Como é que pode, né? Acho que não conheço, vou mexer com coisa que eu não conheço. Tá doida? Ó, vou deixar minha xícara do café aqui, ó. Ah. Vou deixar aqui para ver se ela mexe. Ai, tu vai fazer igual o cara do Ghost lá, meu. Dentro do trem, do vagão, mexendo com a Então, não pode tampinha quebrar ali. minha xícara, hein? Deixa Hã? avisado aqui. Eu tô avisando aqui se eles forem mexer, né, para Ah, quebrar. tá. Uhum. Então, o fenômeno como diversão, né? Entreteve o povo lá, tal. É como eu disse, alguns saíram correndo, outros usaram como diversão, outros foram buscar o porquê que aquilo acontecia. Ou seja, o objetivo de se chamar a atenção, né? E as mesas girantes foram abandonadas, né? Por quê? Primeiro, para os frívolos, aqueles que era só por diversão. E cansaram, né? É modo, né? Algo só de modo. Segundo motivo, para as pessoas sérias e observadoras. Porque chamou a atenção, buscaram saber o que estava acontecendo e a ciência espírita, que a partir dali desenvolvida, foi progredindo na observação, descobriu-se outros tipos de fenômenos. Nós vamos ver aqui que eles estabeleceram uma forma de comunicação e foi se aperfeiçoando. Certo? Mas temos que entender que esse fenômeno existe. Então, enquanto foram anos de estudo por Kardec para termos a teoria das manifestações, hoje podemos, em meses, estudar essa teoria. Ele nos poupa tempo. O livro dos médios está aí, está pronto, está estudado. Não precisa ficar aí testando um em casa, tá? Até porque não é comum, né, de efeito físico. E hoje as manifestações nesse sentido não têm sido numerosas, porque, creio eu, daquele tempo já atingiu o seu objetivo. Mas ela não deixou de ser possível, certo? Deixaram o aprendizado do alfabeto pela ciência. Saiu, né, do beabá inicial ali. Bom, a partir disso, temos o estudo, né, para as mesas girantes, chamaram a atenção. O pessoal que estava do divertimento cansou, foi brincar de outra coisa. O pessoal que estudava os fenômenos foram, né, aprofundando seus estudos. E aí nós vamos ver o espiritismo. Então, de alguma forma, as mesas girantes passaram a ser seu ponto de partida. Tá? E a partir do estudo desses fenômenos é que conseguiu-se a compreendê-los. Certo? Bom, esse é o item 60, que é a introdução do capítulo. O item 61, ele vai tratar de uma figura necessária para que se produza as chamadas manifestações físicas, que é um tal de médium de efeitos físicos. Por exemplo, que o médium, nós vamos estudar o significado de médium, né, que é aquele que tem essa questão aí de possibilitar a manifestação de espíritos, e aqui a aptidão mediúnica, efeitos físicos. Médium vidente, aquele que vê, médium psicográfico, aquele que escreve, médium falante, ou que a gente chama de psicofônico, que fala. Então, médium efeitos físicos. Então, condições. Então, para que ocorra um movimento de objetos, é necessário, esse negócio aí aqui, é necessário a participação de uma ou mais pessoas dotadas de uma aptidão especial, por exemplo, o nome de médium. Então, tem que ter um médium. Então, o espírito não vai produzir fenômenos, seja físicos inteligente, ou seja, atuar neste plano, sem um médium.
Ele pode atuar pelo pensamento, etc. Estão falando de mediunidade. Mais à frente estudaremos mais sobre esse tema. A quantidade é indiferente. Então, às vezes tem um determinado médium que tem uma aptidão tal que ele sozinho consegue grandes coisas. E outros que têm aptidão, mas vamos mensurar aqui, pouca. E aí precisa de vários médiums de pouca capacidade, vamos colocar assim, para que ocorram alguns fenômenos. Então, uns têm uma capacidade maior, outros menores. Qual a influência das pessoas que não são médiums? É nula. Não dá qualquer resultado. Aí ele vai reforçar, né? Podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil, pela disposição de espírito com que frequentemente se apresenta. Existe a questão da intenção, do pensamento que é colocado ali, isso influi. Então, existe uma influência do meio, a influência das pessoas no entorno, né? Então, nós vamos estudar isso mais à frente, essa questão das influências, tá bom? Mas, para que a gente entenda, uma pessoa que não é médium, a influência negativa dá o quê? Pelo seu pensamento. Ela chega assim, vai acontecer nada. Ou ela chega ali para motivos não sérios, seja lá o que for. Isso, de alguma forma, atrapalha. Influência e poder do médium. Então, os médios têm, isso aqui já adiantando, né? Também antecipando essa ideia aqui, uma capacidade maior ou menor, um poder maior ou menor na produção de fenômenos, tá? Então, um médium bem robusto, por exemplo, Kardec cita em artigos aqui o Daniel Douglas Home, que movimentava grandes objetos, mesa, voava, subia, voava até ele mesmo. Que ele pode movimentar objetos e pessoas, isso é possível. Tá? Tratado a questão dos médios, o item 62 fala das reuniões. E é das reuniões provocadas que Kardec está tratando, né? Nós vamos tratar da espontânea no capítulo Locais Assombrados. Reuniões para a provocação de fenômenos de manifestações físicas. Indício da faculdade mediúnica. Não há nenhum indício. Somente testando para saber. Então, essa é a, sei lá, que vez que eu estou dando aula do Livro dos Médiuns, eu sempre brinco que, quando eu vou dar essa matéria aqui, será que eu sou médium de efeitos físicos? Hoje eu usei o da xícara aqui, né? Vou botar minha xícara. Vou botar aqui, ver se ela se mexe. Aí eu fazia isso em aula, né? Pegava o apagador, o quadro, pegava a caneta, o giz, sei lá, qualquer coisa lá. Aí eu fazia na aula, vou deixar isso aqui, vamos ver se tem algum médium de efeito físico. Se esse negócio se mexer, porque tem. Mas, às vezes uma reunião só não é suficiente, só tem que ir testando. Assim, a pessoa só vai saber que existe uma aptidão mediúnica se ela testar. Em alguns casos, ela vem aflorada, né? Mas não é comum, certo? Então, para aquilo que não é comum, é fazendo o teste. Então, se quiser fazer uma experiência, a dica para vocês aqui. Numa reunião, basta simplesmente sentar-se em torno de uma mesa e colocar as mãos palmadas sobre ela sem intenção de contenção muscular. Eles colocavam a mão assim, por exemplo, aqui é a mesa. Depois ela balançava lá e se mexia sozinha. Precauções que se tornaram inúteis, que se mostraram inúteis, né? Então, por exemplo, alternância de sexos. Por exemplo, coloca assim, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Tem nada a ver. Contato dos dedos mínimos das pessoas para formar uma cadeia ininterrupta. Também tanto faz. Eles achavam que por conta de uma ideia equivocada atribuída ao magnetismo, por exemplo... Valeu, travou sua fala. Ninguém entendeu nada que você falou aí. Você ficou congelado. A partir de quando? Não, eu ouvi perfeitamente, só se for o seu. Mas alguém aí travou? Não, ele travou a imagem, inclusive. Tá, então foi o seu e a sua conexão. Porque tá normal aqui, Elisa.
Pra mim Tá também tá normal normal. também, Aqui. Não esquece. Para mim tá normal. Tá bom. Mas aí, ó, precauções que se tornaram, se mostraram inúteis, né? Revoltando um pouquinho aqui, ó. Alternância entre sexos, né? Bota um homem e uma mulher. Contato, como eles espalmavam a mão sobre a mesa, às vezes achavam que botar o dedo mínimo em contato um com o outro também. Também não, chamadas pilhas mediúnicas, também não, como se fosse uma corrente elétrica, nada, não tem nada disso. Senta lá e, assim, nem colocasse a mão na mesa também não ia acontecer nada. Assim, não aconteceria nada, né? Não impediria o fenômeno se ele tivesse que acontecer. Uma prescrição que é obrigatória, né, realmente obrigatória, é o recolhimento, silêncio absoluto, sobretudo a paciência quando o efeito demora, que é a disposição do pensamento, que estudaremos em capítulos específicos essa questão. Tá? Pode acontecer que, em alguns minutos, esteja lá o objeto se mexendo, ou não, uma hora, sei lá, depende da aptidão mediúnica. Então, só testando, né? Quanto aos materiais a serem movimentados, a influência de materiais, né? Então, também, zero. A roupa, tem que ser tecido de seda, não, tem que ser tecido de... Não tem nada disso. Presença de metais na roupa, a luz, a escuridão, nada. Alguns médiums, as coisas só aconteciam na obscuridade. Mas a obscuridade não é fator impeditivo para que se ocorra um fenômeno de manifestação física. Muitos outros médios acontecem a qualquer hora. Tá? Então, isso aí, segundo Kardec, isso está mais ligado aos espíritos que provocam os fenômenos do que ao médium em si. Tá? Uma coisa que pode ter influência, o peso a ser movido. Então, dependendo da aptidão mediúnica, se tiver um objeto muito grande e a aptidão mediúnica não for, como é que a gente pode dizer aqui, tão grande, aí vai ter dificuldade. Mas só por isso. Tá? Então, preparado ali, o pessoal se reuniu e tal. Né? Aí, de repente, a mesinha começava a dar uma balançadinha, pra lá, para cá. Tanto que o pessoal estava com as mãos em cima, assim, né? A mesa tomava vida própria e fez meio para lá e para cá. Ela pro teto, ia para outro canto, lá, dava para lá e para cá. Aí não tem mais nada a ver, né? O contato das mãos aí. Nós vamos ver o que acontece na teoria das manifestações físicas na próxima aula, tá? O que é que acontece com o negócio que vai se mexer. Então, o objetivo aqui, repetindo, só dizer que existia isso aí. Então, às vezes, ela era uma mesinha redonda, com os 3 pezinhos, aí ela se inclinava assim e batia com o pé. Ou ficava de pé, né, ela ficava em cima, assim, em cima de um pé só, sem cair. E aí retorna à posição natural. Outra fica balançando para frente e para trás. Outra fica imitando um balanço de um navio. Né? Aí depende da potência mediúnica, né, que ele coloca aqui, mas ela ia até, ficava no espaço, flutuando, e descia lentamente, ou outra vez já largava lá de cima e até quebrava a mesa. Isso prova que não é uma ilusão de ótica, né, se quebrar uma mesa. Um outro fenômeno que acontecia também é a mesa, às vezes, podia ficar paradinha lá, mas ocorriam sons como se fosse estalido da madeira, dentro da madeira. É igual, deixa eu ver aqui. Não sei se já foram acender churrasqueira, quando a gente tinha álcool que pegava fogo, não sei quantos por cento lá, a gente ia lá e jogava o álcool no carvão e largava ele um tempo lá. Aí depois você vinha lá e tacava fogo, beleza. Aí, quando você jogava o álcool, ficava o carvão instalando. Tec, tec, tec. Então, imagina que acontecia isso com a mesa, mas não tinha ninguém jogando álcool. Então, a mesa estava quieta lá, de repente, aqueles estalos bem característicos. Tá? E a mesa não se mexia, mas você dava para sentir em alguma vibração, né? Dava para perceber pelo som que ele vem de dentro da madeira da mesa, ou de algum outro objeto. Então, uma manifestação eminentemente física.
efeitos sensíveis. O médium, as reuniões, o que aconteceu nas reuniões. Meu lado gosta de se mexer. Enquanto a mesa está só rodando, indo para lá e para cá, ela é apenas um efeito sensível, certo? Então, ela é uma manifestação física. Ocorre que foram surgindo novos fatos que revelaram a existência de uma inteligência oculta. Como assim? Porque, enquanto é apenas uma mesa, um objeto se mexendo, no caso a mesa, poderia ser uma ação mecânica, poderia, como Kardec acreditou inicialmente na questão do magnetismo, tudo era possível, se fosse eminentemente físico. Então, era uma explicação possível. Então, isso não demonstra que existe ali uma inteligência atuando por trás do fenômeno, uma inteligência diferente dos encarnados. Certo? E aí, o que foi acontecer? Os fatos davam prova de inteligência. Que efeito de inteligência? Respondia pensamento, respondia pergunta, demonstrava vontade. Opa, chamou atenção. Não é eminentemente físico, não é uma ação eminentemente mecânica. É diferente de, sei lá, um sino tocando à toa. Bater um vento lá bem forte, tem que ser forte mesmo, né? Só um sino, mas, e aí ele vai mandar sons descoordenados ali, por causa do barulho do vento. Agora, se uma pessoa vai lá e toca o sino, dá uma quantidade de badaladas lá, estabeleceu-se um sinal, 3 badaladas, 3 horas, 4 badaladas, 4 horas. Opa, é um sistema de comunicação. Aí tem uma inteligência que atua no sino para que ele fale aquilo ali, através do sinal que foi convencionado. Aí eles são mais inteligentes. Então, quando se fala em manifestação inteligente, não é algo assim que, nossa, um Einstein. Não. Ela tem que ser, a definição dela aqui, um ato livre e voluntário, revelando uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Então, olha a diferença. Manifestações físicas são efeitos sensíveis, efeitos que a gente percebe. A gente sente e damos uma percepção. Uma manifestação inteligente, ela manifesta um ato livre e voluntário, revela uma intenção ou responde ao pensamento. Isso caracteriza uma manifestação inteligente. Então, quando a mesa, tal da mesa, se movimentava, era física. Mas a partir da hora que ela vinha e, por exemplo, parava em frente a uma pessoa e fazia tipo um gesto de reverência e saía, ela está transmitindo, ela estava cumprimentando. Ela não manifestou um ato livre e voluntário, não revelou uma intenção, Ou você convencionou lá, olha, deixa eu ver, será que se tem algo aí? Responda para mim com uma pancada para cima, e você faz isso por pensamento. Aí a mesa vai lá e tum, uma para cima. Alguém que aí vai estabelecer um tipo de comunicação. Então entra nessa característica aqui, ó. E veja que é tudo movimento de objeto. É tudo o mesmo fenômeno. É tudo uma questão de observação. Ele usa o exemplo do papagaio aqui, eu usei o exemplo do sino. Dando a mesma. Bom, quais efeitos inteligentes que foram observados? Primeiro, obediência a ordens dadas. Mexe para lá, ele mexia. Mexe para cá, mexia para lá. No caso das batidas internas da madeira, imita o rufar de tambores, imitava. Imita o som de uma melodia tal, imitava, tocava. Dê aí 32 batidas, 32 batidas. Entendeu? Respondia a obediência a ordens dadas. Tá? Resposta a perguntas feitas. Claro, para responder pergunta, para um negócio que fica só se mexendo, você precisa estabelecer um sistema de comunicação. Mas estabeleceu lá um sistema e ele respondia. Um outro exemplo. Tá?
Outros exemplos, sem contato de ninguém, a mesa passeava sozinha, avançava para lá e para cá, que assim se ordenava, obediência a ordens dadas. Claro que, se a gente se depara com um tipo de fenômeno desse, a gente tem que afastar as possibilidades de fraude, de ilusão, etc. Né? Afastar dessas hipóteses, né? Fica lá o efeito, o fenômeno em si para ser estudado. Fala aí, Luciene, cadê seu exemplo? Cadê sua Não, história? agora deixa eu te perguntar, naquela parte que acho que o Kardec que faz, coloca um cesto dentro de uma gaveta e fecha, e quando voltam tem uma mensagem na folha, encaixa nesse exemplo que você deu? Encaixa. É um fenômeno de escrita direta. Tá. Ela é... Se aparecesse só um nada, não estaria transmitindo nada, não prova nada. Isso não Agora, a tem... partir da hora que vinha algo escrito, opa, e ninguém pôs a mão e afastou as possibilidades de que alguém pudesse aí, opa, aconteceu alguma coisa aqui, que são os fenômenos de escrita direta. Certo, daí não precisava de nenhuma pessoa do lado para... Não, Não, né? Tá. fechava o negócio dentro de uma gaveta lá, dentro do armário, trancava o trem lá, e aí depois você tirava, o negócio estava escrito. Esse é o direto. Essa é a escrita direta. Ok. Eu tenho uma dúvida também. O Allan Kardec, ele não era um médium. E tinha Entende? fenômenos que acontecia próximo dele e ele conseguia ver. Ele não era médium desses, ele não era de manifestação física, ele não era de psicografia, psicofonia, mas ele era Ah. médium intuitivo. Ele era médium intuitivo? É. Ah, tá. Porque eu sempre Aí entendi depois, que quando ele a gente não for era. estudar as aptidões mediúnicas, a gente vai ver ali. Isso quem disse foi os espíritos que disseram para ele. Porque ele estava ali mentalizando, escrevendo, ele era inspirado para isso. Só que no médium inspirado, a ideia vem, ele raciocina sobre a ideia e ele vai escrevendo, assim, vai, né? Mas ele não Mas a fazia. ideia passa antes, é diferente de uma psicografia, que é o espírito, né, fez todo o envolvimento ali, tal, vai escrever. No caso da mecânica, o médium nem sabe o que ele está escrevendo, vai saber depois que escreve. Diferente. Tá? O inspirado, ele pode escrever, falar. Não. Mas ele não ia atrás dos outros médicos no Livro dos Espíritos, que ele fazia Sim, pergunta ele e dava para participava de outros muitas médicos. reuniões com diversos médiums, Hum. questões eram apresentadas, outras, as questões eram trazidas para ele, os assuntos já chegavam nele, né? Ah, tá. Por exemplo, não era assim, hoje eu vou estudar reencarnação. Na verdade, os assuntos iam aparecendo e esses assuntos explodiam. Era aqui, ali. Aí, surgindo um debate, nas diversas reuniões que ele participava com diversos médios, né? Ele ficava perambulando também. Ele ia recebendo informações, a partir daí, questionando, desenvolvendo ideia. E tinha uma hora que ele sentava e começava a organizar as ideias. Ele não foi um mero compilador. Ele, né, imagina você lê 10 textos, aí você identifica a ideia geral que tem em cada desses 10 textos. Em que a ideia é comum? Aí ele transformava numa ideia. Então, veja, ele não fez só um colecionador de carta, não. Ele trabalhava e escrevia. Ah, tá, obrigada. E os espíritos iam dando ok ou não naquele que ele escrevia. Agita aqui, agita ali, ele ia tendo, era uma coisa mão dupla. Ô, Hélio, Mas nos momentos em que ele parava para escrever e tal, ele era inspirado. São os espíritos que diziam escrever. Tá? Não tem isso na codificação, mas tem nas cartas dele. no caso, Hélio, você fez eu lembrar uma coisa, não foi o Kardec que fez um livro e ele teve a intuição de voltar para ver uma questão? Eu acho que Não, estava... teve uma manifestação física mesmo. Ele Não estava é? lá escrevendo algo e estava lá, escrevendo. E aí tinha algum ponto que não estava muito de acordo com o Espírito da Verdade. Bom, o Espírito da Verdade, não. Algum Espírito estava com ele lá. E aí começou a batida. Mas, na verdade, a batida é para tirar a atenção dele e ele parar de escrever.
que eu penso? Né? Quando a gente está cansado, depois de estudar muito, a gente começa a não produzir direito, né? Precisa dar uma pausa. Tal. Depois, né, aí ele resolveu parar. Ele parou. Não que ele estivesse cansado, né, porque estava incomodando, né? Barulho, batendo lá. Aí ele, numa reunião mediúnica, num outro médium lá, ele questiona, tal dia, batida lá. Aí ele fala, não, era assim, era para chamar sua atenção e tal. E por que estava fazendo isso? Ah, ele está aqui, pergunta para ele, você mesmo. Aí ele não sei se é da verdade, eu precisava verificar. E ele falou, não, é isso mesmo, é porque eu queria que você revisse. E aí não fala assim, mude disso para isso. Não, o Espírito fala assim, olha, vá em tal parágrafo, em tal linha, deu a localização do texto. E leia. Analise de novo. Você vai encontrar qual é o problema ali. Mas não falou o que era. Pô, mas não falou. Aí Kardec lá falou, realmente isso aqui não. Aí foi lá, mudou e tal. E pronto, o Espírito ficou feliz. Mas foi uma manifestação física, né? Não jogou ideia nenhuma, só ficou batendo barulho, perturbando, né? Quem mais levantou a mão? Alguém falou alguma coisa? Não? Eu acho que só foi a Lu. Beleza. Quando vocês forem fazendo pergunta, eu fui tirando foto. Voltando. Onde que a gente estava? Você perguntou para a Lu Cuidado para com ela o falar do tchau. exemplo dela. Agora, lembra? Eu achei que era o exemplo. Da casa da sogra. Bom, no momento oportuno, ela vai dar esse exemplo para nós. Vou compartilhar. Bom, da observação dos fenômenos, cuidado ali com fraude e tal, quando é que começou a observar efeito inteligente, né? Resposta a perguntas feitas e obediência a ordens dadas. Estabeleceu-se um sistema de comunicação, ou por meio de pancada, que é o que o objeto podia fazer, né? Ou seja porque a tal mesa batia com o pé, seja porque vinha o som de dentro da madeira, o efeito é o mesmo, um toque-toque, né? Barulho. Aqui é um exemplo que eu já tinha citado, né? Um par de tambores, fuzilaria de descarga, é como se fosse tiro, tudo sequenciado, tal. Missão inteligente. Eles estabeleceram um sistema de comunicação bem limitado, né? Uma batida sim, 2 batidas não. Aí você vai fazendo pergunta. Mas ele fica bem limitado, né? Tem alguém aí? Sim. Eu conheço? Aí a pessoa, sim. É meu pai? Não. É meu irmão? Não. Até se chegar no sim para continuar, mas é um sistema de comunicação. Depois foi aperfeiçoando, né, essa comunicação, tipologia alfabética, 1A, 2B, 3C. Aí ia digitando palavras, letra por letra. Rápido, né? É igual o piripipi lá, código de Morse. Transmitiu uma mensagem, um navio navegando lá, tal. Como é que ele ia se comunicar? Ele conseguia de alguma maneira o telégrafo e essas batidas aí mandavam comunicação. A inteligência oculta por trás desses fenômenos. Então, esses fenômenos eram repetidos em diversas circunstâncias. Surgiram os sistemas que excluíam a existência de uma inteligência oculta. A gente estudou isso no capítulo Sistemas, aula Sistemas. Mora atribui tudo a fraude, alucinação, loucura, ou admite inteligência, né? Diz que é o reflexo da mente do pessoal que está ali reunido, ou dizia que era tudo sonambulismo, que era isso, que era aquilo. Mas as experiências foram refutando essas diversas explicações. Então, comunicações que dão prova de identidade, né? Revelação de fatos, que é de conhecimento só de determinada pessoa, que não tinha como outras pessoas saberem. Tá? Então, vão surgindo diversos tipos de respostas de efeitos inteligentes que iam refutando os sistemas de exclusão da inteligência oculta. Então,
caracterizou-se que tinha uma inteligência oculta, ou seja, não era do pessoal aqui encarnado. Tinha que ser alguém de fora e tinha que ser alguém não material. Essa inteligência oculta dizem ser espíritos. Aqui ele dá o exemplo, né, em 70, de uma demonstração da existência de uma inteligência oculta. É de um navio lá, francês, que estava em viagem lá para os mares da China, e tinha um dos seus tripulantes ali, um tenente, tinha falecido há alguns anos antes. E por meio de pancadas. E aí ele pede aqui, né, ó, peço-os que paguem ao capitão o valor tal. Ele falou lá a quantia, porque ele disse que não pagou até morrer. E ninguém sabia do fato. Somente o tal do capitão que sabia isso aí. As pessoas não tinham conhecimento de que ele tinha essa dívida. E nem o tal do capitão lembrava disso aí, porque ele precisou recorrer às suas anotações, né? Encontrou o registro da dívida tenente na exata importância indicada. Se nem ele lembrava, porque não era importante para ele, teve que recorrer a um meio externo, ou seja, a uma coisa que escreveu lá. Como é que essa informação foi parar? Então, isso aqui é um exemplo da demonstração da existência de uma inteligência oculta. E essa inteligência oculta deu próprio de identidade. Então, é um espírito. Evolução do sistema de comunicação com a inteligência oculta, com os espíritos. Então, tipologia, linguagem por pancadas, som de batida. Alfabética, porque primeiro foi 1, sim, 2, não. Depois alfabética, 1A, 2B, 3C. Depois progrediu para psicografia indireta. Psicografia. Psico, a mente, grafia, escreve. Na verdade, é espírito que escreve. Acreditava-se que, semelhante à ação de botar a mão em cima da mesa, eles desenvolveram umas cestinhas e amarravam um lápis nessa cesta, ou umas pranchetas, uma madeirinha, né? E aí, o médium, ou as pessoas, os médios, colocavam as mãos em cima assim, e o negócio se mexia sozinho, e escrevia. É uma psicografia indireta. E aí, viram que, ao invés do tal do médium ficar botando a mão ali, ele podia ele mesmo segurar o lápis, que essa cestinha era só um acessório. Que aí a mão escrevia sozinha, é a psicografia mecânica, mas é uma psicografia direta, ou seja, a mão do médium. Então, o médium, pegando o lápis, a mão dele escrevia, não é ele que escrevia, a mão dele que escrevia, é diferente. Na psicografia mecânica, nós vamos estudar isso aí ainda. Direto. O cara colocava na cestinha, deixava a mãozinha em cima, o negócio escrevia sozinho, indireto. Era questão de nos entendermos com as palavras. Tá? Então, para saber qual coisa. Então, eles saíram do fenômeno mesas girantes para a psicografia, que era bem mais rápido que a tipologia alfabética, não é? Por exemplo, o próprio médium, com a própria mão, ele escrevendo, era mais rápido do que ficar lá, 1A, 2B, 3C, né? Negócio demorado. Diga, Elisa. O Hélio, vamos ver se não vai ficar aqui, porque está muito ruim a internet mesmo, acho que é a minha mesmo. É o seguinte, eu tenho uma dúvida aqui, acho que já tinha sido esclarecido, mas agora me levantou a dúvida novamente. Quando a carta aparece, uma carta psicografada aparece sozinha, já escrita, ela é indireta ou direta? Não, aí é outra coisa. Não teve a mão do médium. Não, então, aí não é... Aí é escrita direta, não é psicografia. Não é psicografia, aí é mas outro é termo. direta, né? É outro termo. Ah, não, tá. não é nem direta. A psicografia tem que ter um médium Sim, que usa faz com que a mente. escrita apareça. Num caso de escrita direta, não teve um médium que fez a escrita aparecer. Tem um médium em algum lugar, né? Manifestação física. Não sabe qual é o médium, às vezes. Mas o fato aparece um negócio escrito lá. É uma escrita, é grafia. Mas não teve a mão do médium. Então, escrita direta. Obrigada. Vou dar uns exemplos embaixo ali. Tá bom.
certo? O que mais? A psicografia direta é mão do meio, tá? E é isso. Essencialmente, o efeito manifestações físicas e manifestações inteligentes. E aí, se a gente juntar as manifestações possíveis, a gente pode colocar aqui num quadro os tipos de manifestações que é de uma ordem física ou de outra ordem inteligente. Então, por exemplo, manifestações físicas, né? Elas podem ser provocadas ou espontâneas, como a gente viu. O que caracteriza ela, né? A característica principal, movimento do objeto, ruído, pancada. É uma manifestação física. Então, ela releva o mesmo nome do grupo geral aqui, né? Manifestação física. Ela varia para provocada espontânea, mas o efeito é o mesmo, tá? Ruído. Uma outra coisa é o fenômeno de transporte. Ah, mas seria manifestação física? Não. Não, ela recebe o nome de fenômeno de transporte. Que é o quê? Tem um objeto, ele está num lugar, ele aparece em outro lugar. Ou some em outro lugar, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui a minha xícara vazia. E aí, acontece um troço aqui e a xícara sumiu. Não está mais aqui. Aí a xícara aparece lá em outro lugar. Em outra casa, inclusive, né? Fenômeno de transporte. Bom, é uma manifestação física, porque não transmitiu ideia nenhuma. Certo? As manifestações visuais também são físicas, enquanto não transmitem ideias. Enquanto a aparição de espíritos, ela pode ser intangível ou tangível. O que é intangível? Por exemplo, uma aparição vaporosa. Aparece alguém na tua frente, fumacinha, você passa a mão atravessa. Mas ele não transmite ideia nenhuma, física. Tangível. Aí você pode, pô, a mão você serve. Está nesse plano aqui, ó. Alguma condição que fez que ele ficasse tangível. Você pode apertar, sentir calor e tal, mas ele some. Tá? Então, um tipo. Bicorporeidade. A bicorporeidade é a transfiguração. É uma condição para que ocorra, ou seja, ser encarnado. Por quê? Bicorporeidade. Dois corpos. Na verdade, nós, por exemplo, o corpo entra no estado dormindo, sono, e aí seu espírito vai, emancipação da alma, né? Devem ter visto no início do segundo ano, de espíritos. E aí, ele vai num lugar e se torna visível. Ou seja, é uma aparição. É uma manifestação visual. Ele pode ser intangível, pode até ser tangível, se der as condições necessárias. Mas ele pode aparecer desse jeito aqui. Mas, se for um espírito desencarnado, é apenas uma manifestação visual aqui comum, né? Mas, se for um encarnado que aparece num lugar, bicorporeidade. Por quê? Um corpo físico está num lugar e ele aparece e viste outro. Então, vamos estudar isso aqui. Cada coisa dessa será estudada, tá? A transfiguração é uma aparição que sobrepõe o corpo físico. Em vez de ver a pessoa lá, aí você vê uma outra coisa, a transfiguração. Como fenômeno também visual. Mas enquanto não transmite ideia nenhuma, não é inteligente. Começou a transmitir um sinal, aí virou inteligente. Mas você vê que a coisa é a mesma? E as manifestações inteligentes. Esquematologia, linguagem por sinais. Tá? Por exemplo, tem um objeto. A mesinha vai e determinada pessoa vai e cumprimenta, como se fosse uma reverência. A mesinha faz assim. Está transmitindo um sinal de cordialidade, está cumprimentando. Ela quer mostrar que ele ficou bravo, ficou com raiva, ele bate com mais força. Faz, né? Transmitiu algo. Então, sinais. Mas o fenômeno em si é o mesmo, não é o movimento de objeto. Quando a gente estuda a teoria das manifestações físicas, que é a próxima aula, a gente fala, o espírito entra em contato com o médium, aí combina o negócio, igual ao objeto, vamos ver isso aí com mais calma. É tudo a mesma coisa.
Mas, o que o espírito faz com esse movimento é que caracteriza que ele é só físico, que ele é uma simatologia, da tipologia, né? O fenômeno é o mesmo. Mas no que ele caracterizar com o fenômeno, vai dar o nome aqui. Então, se ele só transmitir por sinais, é sematologia. Se ele utilizar a comunicação por batida, é tipologia. É basculante. Aquela janela que abre assim, ó. Basculante. Ela fica mexendo assim, ó. A mesinha vai e faz isso. Basculante. O objeto se inclina. E aí bate com o pé só, por exemplo, ou fica só se inclinando. Tipologia alfabética. 1A, 2B, 3C, o que for convencionado. Estabeleceu-se um código. Tipologia interna. O som que vem dentro da madeira. Então, por exemplo, aconteceu um fenômeno, manifestação física inicialmente, aí estabeleceu um sistema de comunicação, tipologia, ela é pela batida interna, então é interna, tipologia interna, aí dá lá 1A, 2B, interno alfabético. É uma mera... depende de como a gente estiver vivenciando o fenômeno. Agora aí que deu origem às perguntas, ó. Nós temos aqui, pneumatografia, pneuma espírito. No psico, a mente humana, porém, não necessariamente humana, a coisa imaterial do humano. Então, na pneuma, o próprio espírito sem o intermediário físico aqui. Claro, todo efeito precisa do médium, para combinar os fluidos e tal. Mas não teve, as médiums nem sabem que está a coisa ali. Então, pneumatografia. Então, o próprio espírito, escreve. Ou outra designação do fenômeno, escrita direta. Que é o quê? Algo aparece escrito sem que ninguém tenha colocado a mão. Se eu colocar a mão e escrever, já virou psico. Tá? Então, você pega ali um livro, pega lá um livro aqui. Um livro, revista escrita. Aí eu pego um papel em branco e coloco dentro do livro. E certifiquei que esse papel ninguém fez a mão e tal. Aí eu pego o meu papel de volta, aí, nossa, ele está escrito agora. Né? Então, um fenômeno de escrito direto. Esse fenômeno será estudado quando estivermos tratando dos fenômenos de manifestações inteligentes. De igual forma, assim como algo aparece escrito, é escrita direta, uma voz surge do nada sem que seja um médium falando. Há um fenômeno de voz direto. Se é voz, fonia. Um espírito que fala por si mesmo, pneuma. Pneumatofonia. Né? Ou voz direta. A voz direta, esse fenômeno também será estudado, tá? Interna, a voz dentro da cabeça. Mas é uma voz caracterizada. E não a nossa voz da consciência, que a gente conversa com a gente mesmo ali. Não, imagine que você ouve uma voz diferente da sua, só que dentro da sua cabeça. Interna. Agora, todo mundo ouve. Exterior. Todos ouvem. É igual lá, Noé, constrói a arca. Se todo mundo ouviu, externa. Se só ele ouviu, interna. Agora entrou as psico. Tem mente, um humano. O humano escreveu, só que foi não ele, algo espiritual. Então deu o nome de psicografia, quando escreve, psicofonia, quando fala. A psicografia, né, já bateu ali, indireta, sexta prancheta. Tem lá um médium, com a aptidão psicográfica, coloca a mãozinha lá, amarrou lá, fez as adaptações necessárias, o negócio escreve sozinho. Indireta. Direta. Então, se é psicografia, eu tenho um médium caracterizado. Se é pneuma, eu não tenho um médium caracterizado ali. Psico. Botou a mão direta aqui no lápis, direto. Usou um acessório indireto. E a psicofonia, a voz do médium. Então, por exemplo, eu sou um médium psicofônico. Houve um envolvimento, aí ele usa a minha voz. Mas é o espírito que está transmitindo a ideia dele. Assim como na escrita, em vez de escrever, estou falando, psicofonia. São
efeitos de manifestações inteligentes. Essas as grandes diferenças desses dois grandes grupos de manifestações. São esses os tipos de manifestações que a gente pode encontrar dentro das aptidões mediúnicas, certo? E eles serão todos estudados. Né? Próxima aula, teoria das manifestações físicas, depois fenômenos de transporte, depois vai vir o capítulo das manifestações visuais, depois vai vir o capítulo da bicorporidade e da transfiguração, depois vamos falar dos locais assombrados, laboratório do mundo invisível, que faz com que coisas podem aparecer e não. E aí a gente entra na sequência de manifestações inteligentes. Trata da natureza das comunicações, sérias, instrutivas, o que a gente pode receber, e a sematologia e tipologia, um capítulo especificamente tratando deles, um capítulo tratando especificamente da escrita direta e voz direta, um capítulo tratando da questão da psicografia e de tabela, cito só um exemplo da psicofonia, para depois tratar, depois que trata todos esses fenômenos, os médiuns. Essa é a sequência lógica que Kardec vai seguir. Nós vamos, nas próximas aulas, entrar nessa sequência de assuntos aqui. Certo? Dúvidas, perguntas, choros, lamentações. Ô, Hélio, a próxima terça, que é feriado, que não vai ter aula? Ou vai ter Que normal? feriado? Hã? Que feriado você está falando? Que feriado? É dia 21, né? Não, feriado não. Vocês vão se reunir, isso tudo em grupo. Ah, mas não vai ter aula, então? Não, vocês se reúnem, isso. Ah, E ficar sem estudar. Né? Aquele absurdo. gracinha. Ô, Hélio, uma dúvida só. Em qual Uma só. grupo, é uma só, em qual grupo se classifica o fenômeno, por exemplo, assim, da Umbanda, que recebe espírito, né? Que o médium, ele acaba incorporando. Em que depende do fenômeno. Né? Se for. Aqui, ó. Se ele ficar. Se acontecer só barulho, se as coisas ficarem se mexendo, se ficar aparecendo fumacinha, se aparecer materializado, se ele falar, se ele escrever, aliás, tem que encaixar aqui. Entendeu? Encaixa, né? Entendi. É que, geralmente, creio eu, que é pela fala. Pela E aí, fala. é uma A maioria é coisa que não pela fala, adianta né, Hélio? a maioria acho que é pela fala, mas, Pela ó, fala. eu precisaria fazer um grande desenvolvimento aqui. Porque existe o médium falante, que é o que chamamos de psicofonia, e o que é utilizado? É o sistema vocal do médium. Certo? Assim como na psicografia ele pode ter consciência do que está acontecendo, na psicografia mecânica, tudo isso vai ser estudado ainda, tá? Mecânica, que o médium, ele não sabe a escrita, ele vai tomando conhecimento à medida que escreve, né? Semimecânica, que surge na hora que está escrevendo, pá, não surge antes. E a mecânica, semimecânica, é outra, esqueci. Que a ideia vem primeiro, e aí ele escreve. Repetitivo, mas esqueci agora, não vou falar porque esqueci. Sumiu a palavra, que eu estou inspirado, intuitivo, mas a ideia vem, ele escreve. Na fala, ele pode perder a consciência e está falando e não lembra. À medida que fala, ele vai saber o que está falando. Mesma coisa. Mas existe uma coisa, aparentemente pouco estudada, ao que me parece, que chamamos de incorporação, que aí assume todo é o espírito que está ali. Você vê que muda a fisionomia, gente falar, gestual, né? Muda tudo. E na psicofonia ou mediunidade falante, o que é usado? Sistema vocal do médium. Não está falando de mudar a expressão, fazer gestos,
E onde Kardec estuda isso? Na Revista Espírita, ele trata ali de alguns artigos falando de possessão, e ele vai colocar como princípio espírita na Gênese. Lá no capítulo 14, nos itens 41 em diante, 44, sei lá. Né? Que ele fala da possessão, como fenômeno, né, de obsessivo. Mas ele vai falar, olha, num caso de possessão, quando por um bom espírito, não há constrangimento. Tá? E aí, usa o corpo como se fosse ele. Tem lá o porquê que acontece, a gente vai ver isso aí. E aí você vê outra pessoa ali. Você vê que tá lenta lá o médium lá e tal, mas você vê totalmente outra pessoa, os gestos, coisa, né? Mas qual é o nome? Possessão. Mas quando é um mau espírito, há o constrangimento, aquele negócio todo, tal. Possessão obsessiva, é ruim. Tal. Mas pode ser que seja um bom espírito. É que realmente, se a gente falar assim, vamos agora nos concentrar, olha, vamos ter um fenômeno aqui de possessão. Vamos. É que a possessão já transmite a ideia obsessiva, né? Do mal moral. E incorporação não, né? Só que a incorporação transmite a ideia de um espírito entrando no corpo. O espírito não entra no corpo. Mas é um tal envolvimento que não utiliza apenas o sistema vocal. Entende? Ele ultrapassa as condições de mediunidade falante. Então, dentro desse contexto, creio eu, que quem perguntou, a Morgana, nas manifestações tipicamente lá da Umbanda, pode ser que seja isso que aconteça. Uma das características dessa possessão, tanto do bem quanto como mal moral, ele não tem consciência, não lembra o que aconteceu. Se tiver alguma lembrança muito, muito vaga, isso não é comum. É possível, mas não é comum. Certo? Então, assim, bem em linhas gerais, tem muita coisa para aprofundar nisso que eu estou dizendo, e nós vamos tratar disso daí, talvez não seja esse ano, eu acho que se trata quando for tratado do capítulo 23, 22, sei lá, das obsessões. Tá? Que vamos aprofundar nesse assunto aí. Eu acho que isso aí é mais que o início do ano que vem, do segundo ano. E aí, o aprofundamento, claro, vocês podem fazer desde já. Dos médios, mais a gente, ler eles juntos. Eu não, tenho medo. Tem medo. Não. Absurdo isso. Eu prefiro ficar na aula. Vamos fazer uma aula prática. Só confirmando aqui. O André desistiu. A Cristina não está aí. Daniele Pietrani. Não, tem a Daniele Santos, é outra, né? Daniele Pietrani é outra. Maria Morales Veluzzi. E Silvia Custódio. Esses que eu falei não estão aí, certo? Dúvidas, perguntas, choros e lamentações? O Daniele Pietrani está aqui, sim. Então eu dei presença para a outra Daniele aqui. Eu vi que você deu em todas as aulas para ela. Mas sou eu. Ixi, Maria. Como é que eu vou saber quando é uma, quando é outra agora, hein? Também tem Santos no final. Meu Daniele Aparecida Pietrani Santos. Mas hoje as duas Daniele estão aí, né? Eu só tô vendo uma. Ih, tem duas sim. Daniele e Daniele. Não, facilitou, tem duas sim. Ué. Peraí. Zorlino. Ainda bem que eu perguntei. Então só ficou André, Cristina, Maria Morales Veluz e Silvia Custódio Araújo. Elas não estão aí, né? Ô, Hélio, eu Oi. acho que o André não veio porque ele tinha palestra na cura hoje. Mas ele mandou uma mensagem para mim dizendo que não ia conseguir participar mais do curso por conta dos compromissos. Estava muito puxado para ele. Que eu lembro Aí que acho que ele desistiu.
Ah, Mas eu não entendi. tirei o nome da lista, que vai que desiste de desistir, aí eu deixei aqui. A Cris está no hospital, o filho dela fez a cirurgia ontem, ela ainda está no hospital com ele. Ah, tá com crédito. Mas tem um pessoal aqui que não pode mais faltar na vida. A pessoa já sabe quem é, não nem falar o nome, já sabe. Não, Armando? As pessoas não sabem, não. Quem será? Se não há mais dúvidas... Ah, 21 de abril não tem aula, tá? Agora falando sério. Aí a próxima aula, dia 28 de abril. Teoria das manifestações físicas. Agora o pessoal para de se esconder. Prece final. Um de cada vez. Caramba, hein? Vou ter que chamar, né? Chamemos. A Daniele, ela já está falando. Daniele, faz a que falou comigo agora, Petrane, faz a prece final com nós aí. Eu até faria, mas eu estou dirigindo. Aí se eu Ah, não. Então, deixar meu olho aqui, vai dar muito certo. vou falar que é culpa minha, que não estava prestando atenção. Não, outra. A outra Daniele, cadê? Você está tem microfone. Alcimar, cadê? Eu fui lá no início da lista. Tô aqui, eu faço. Faz a prece final aí. Faço. Vou terminar essa briga entre vocês aí pela prece. Vamos continuar nessa vibração positiva, com pensamento em Jesus, agradecendo a espiritualidade que nos proporciona toda terça-feira o aprendizado necessário à nossa evolução, ao nosso crescimento espiritual. Que o Mestre Jesus ampare a cada um de nós, aos nossos familiares, aos nossos mestres, e que possamos sempre, no final de cada aula, estarmos sempre melhor do que quando começou. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso E aí. até dia 28, né, Hélio? Até 28 de abril. Até dia Até. 28.